Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e estamos finalmente na véspera da estreia do Fogão na pré-Libertadores do Botafogo, que já está lá na Bolívia. Já vou falar mais detalhes sobre o voo, o voo fretado que levou a delegação alvinegra, nessa segunda-feira até Santa Cruz de la Sierra. Porém, você sabe, o jogo não será em Santa Cruz de la Sierra, será em Cochabamba. Vamos lá, pessoal, começando ontem, a manhã do Botafoguense, tava ali com aquela derrota entalada ainda na garganta, o 4-2 para o Vasco, mas eu acho que o pior de tudo, além da atuação que não foi boa, foram as declarações do Thiago Nunes no pós-jogo, tá? De que jogadores do Botafogo do ano passado estariam pedindo, para serem poupados esse ano por não suportarem a pressão psicológica, não terem se recuperado ainda o psicológico, o moral, como queiram chamar, depois da derrocada do ano passado. Isso aí caiu muito mal, essas declarações, primeira coisa que chama atenção é de que ele estaria expondo, por mais que esteja totalmente errado um jogador, acho que é o meu ver, é o seu ver também que está me assistindo, ninguém pode concordar que um jogador profissional tem esse tipo de atitude, ganham bem, são muito bem pagos para desempenhar, que o torcedor esteja ainda ali amargurado, com a ferida aberta, isso aí é uma outra história. Agora o jogador, ele precisa, a vida segue, o esporte ele é feito, é uma montanha russa, uma hora você está em cima, outra você está embaixo. Não é possível que um jogador profissional, ele pode, claro, buscar apoio, buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, o que for, mas ele não pode se esconder, ele não pode deixar de executar a função que ele é pago, porque não está aguentando a pressão, Felizmente, a gente tem visto aí recentemente muitos casos, de atletas, como teve a Simone Biles da ginástica, que acabou nem competindo, acho que foi na Olimpíada. Gente, eu não acompanho ginástica artística, Antigamente era ginástica olímpica, mas eu acho que foi isso. Alguns casos aí têm aparecido na imprensa de atletas que não suportam a pressão, mas o Thiago Nunes vir e expor isso após uma derrota soou como ali um subterfúgio, como um bode expiatório, para o próprio trabalho dele, que não é bom, até o momento não é bom, Pode melhorar? Pode melhorar. A gente agora criou meio que aquela questão de que o Castro, exatamente um ano atrás, o Botafogo também foi muito mal, ficou fora das semifinais, o que parece ser também aí que vai ser o destino do Botafogo esse ano, e aí a gente começa a achar que é uma norma, ir mal no Carioca, porque depois a coisa vai melhorar. Tomara que isso aí se repita, mas tá difícil de acreditar. Então o Thiago Nunes fez de uma coletiva, que era para ser uma coletiva, claro, explicando um resultado de 4-2, acabou botando uma pulga atrás da orelha do torcedor. Quem seriam esses jogadores? Então por que o Botafogo logo não negocia esses jogadores? Enfim, amanhã do Botafoguense foi assim, cabeça quente, pensando em tudo isso. E aí o Thiago Nunes veio e soltou na sua rede social, um vídeo que inclusive eu repostei aqui ontem, tá? Para quem não viu, um vídeo de 3 minutos de duração, em que ele se diz ali mal interpretado, Ele fala que houve cortes, que levaram uma interpretação errada. E de fato, assistindo a coletiva dele, eu já tinha assistido a coletiva dele antes de publicar o vídeo de ontem, é confusa, É uma coletiva confusa. Você tem que ver e rever para entender o ponto de vista do Thiago e aí sim interpretar que de repente ele foi mal interpretado, se é que vocês me entendem, Resumindo, ele, na hora que ele teve a chance ali na frente dos microfones, inclusive um repórter ainda pergunta de novo, mas é isso mesmo que eu entendi, ele deu uma volta tão grande que confundiu todo mundo e deu essa margem a interpretar de que sim, jogadores estavam pedindo para ficar de fora. Beleza. Ele fez o que tinha que ser feito ontem.
gravou um vídeo se explicando, chamou a responsabilidade para ele, né? Se o resultado não aconteceu, a responsabilidade é só minha, não vou terceirizar para os jogadores, e quero esclarecer que aquilo ali foi um corte fora de contexto e que eu não quis dizer o que pareceu que eu disse. Entenderam? Então, assim, e aí eu vi que o próprio André Mazzucco curtiu, ou seja, situação do Thiago Nunes de momento, tá? Não se fala internamente em troca de técnico. Eu sei que muita gente está pedindo, Cuca, Luxemburgo, Vojvoda, Caixinha, N nomes aparecem, mas eu concordo que não é a hora de trocar. Agora, é óbvio que o Thiago Nunes percebe que o momento, né, ele está ali na corda bamba. Resultado da Libertadores vai interferir? Claro, né? Não do primeiro jogo, mas uma desclassificação do Botafogo, aí sim pode haver uma troca de comando. A gente obviamente não espera que o Botafogo vá ser eliminado diante do Aurora, né? Uma equipe com muito menor investimento do que o Alvinegro. Então essa confusão toda foi feita. Foi importante que ele fez esse esclarecimento ainda na parte da manhã, porque em seguida ele já ia estar com o grupo, viajando com o grupo, ia ficar um climão ali, né? Então, menos mal. Porém, a gente vê poucos meses depois daquela fatídica coletiva de imprensa do Bruno Lage pós-derrota para o Flamengo no Nilton Santos, meio que as cenas repetir. Dessa vez foi contra o Vasco, né? E da mesma forma, o técnico se enrolando na hora de dar a coletiva depois de uma derrota num clássico. Na época, o Bruno Lage, o Botafogo estava até então invicto no Nilton Santos, era um início ali de segundo turno, e o Botafogo ainda tinha enormes, gigantescas possibilidades de ser campeão, precisava de 4, 5 vitórias até o final do turno para garantir o título. E aquela entrevista ali foi muito marcante. O Lage não sai, ele bota o cargo à disposição, né? Depois disse que era para blindar o elenco, enfim, se atrapalhou demais. E agora, poucos meses depois, o Thiago Nunes não chegou a botar o cargo à disposição, mas se enrolou, né? Justo o Thiago Nunes, que a gente vem elogiando, que é um cara que dá ótimas entrevistas pós-jogo, ótimas coletivas, né? Ele é um cara que não se furta em falar o que está acontecendo, né? A gente lembra que em janeiro ele analisou muito bem o caso do Matheus Nascimento, né? E outros detalhes, só que às vezes o cara quer dar muito detalhe e se enrola, né? Então eu vou parafrasear o TF, que disse que é igual a banda de pagode, né? Mais é menos, ou menos é mais, menos é mais. Então tem que ser menos, né? Não precisa detalhar tantas coisas para não se enrolar. O Thiago Nunes, que normalmente é um ótimo orador, acabou se enrolando, né? E passou isso para todo mundo que assistiu, ou para quase todo mundo, de que havia jogadores do Botafogo pedindo para não jogar, né? Aí seria bem grave, né? Então, deu uma consertada ali, deu uma corrigida, e o Botafogo tratou de dar outras notícias ontem, que eu vou falar aqui agora, talvez até para a gente esquecer esse capítulo aí que foi complicado, né? Mas o Botafogo criando uma crise interna, como se não bastasse a derrota para o Vasco de 4-2, o Botafogo criando um fato novo que não era para criar, né? É o que eu falei aqui ontem, né? Roupa suja se lava em casa. Você tem problema ali ainda com jogadores de 2023, tem que resolver isso internamente, né? Internamente. Eu acho isso, galera. Eu acho, e falei aqui ontem também, tá na hora até de um Mazzucco, enfim, de alguma liderança, chegar no Thiago Nunes e, olha, Thiago, né, fazer um media training com o Thiago, esquece 2023, não toca mais 2023, entendeu? Porque senão a gente vai ficar revivendo. Ah, Carlos, mas é para esquecer tudo que aconteceu ano passado? Não, eu não vou esquecer, você não vai esquecer. A gente vai estar, infelizmente, até quando o Botafogo conquistar os seus próximos títulos, a gente vai lembrar, pô, mas já era para ter sido campeão em 2023. Não tem jeito, né? Faz parte, né? É um capítulo triste, é um capítulo até vergonhoso da nossa história, né? Mas que não é pra gente ficar relembrando o início de 2024. Passou. Chega.
É quase o caso de, então, manda embora todo mundo, né? Já saiu boa parte do time do ano passado, manda embora logo todo mundo, né? Sei que não é assim, não dá para radicalizar. Jogadores, inclusive, que o Eduardo agora está mostrando reação, fez 2 golaços, né? Tiquinho ainda não tá bem, mas deu as 2 assistências. Júnior Santos faz um bom início de ano. O Hugo, com toda a irregularidade dele também, faz um início de ano bom, né? Então, não dá para mandar todo mundo embora, a menos que ainda esteja contaminando o grupo. O grupo está quase todo renovado, então ainda está essa coisa da depressão pós-gol. Toma empate, porra, vamos perder. Toma virada, sabemos que não vamos reagir, né? Então isso aí é que é psicólogo urgente, né? E que não é nada de errado, pedir psicólogo, gente. Não é uma... não estou zombando nada, é uma coisa, é um fato. Você está com um problema, você busca uma ajuda de fora, né? É uma ajuda que todos nós precisamos, né? Torcedor botafoguense também precisa. Galera, então, como eu disse, o Botafogo começou noticiou, por exemplo, o Gregory já estava no Rio ontem de manhã, e às 2 da tarde o Botafogo noticia, aliás, às 3 da tarde o Botafogo noticia, antes às 2, o Gregory bidou, tá? Na Ferres, CBF, tudo ok para o Gregory, então ele entra na lista da Libertadores, né? Existe uma coisa chamada lista da boa-fé, né? Então o Botafogo tinha uma lista preparada, já entregue para a Conmebol, mas tinha a lista da boa-fé que, assim, ainda havia documentos pendentes em relação ao Gregory, e agora já está tudo ok, tá? Contrato do Gregory vai até dezembro de 2026, tá? O Gregory, que vai fazer 30 anos agora, dia 2 de março, tá? Ele é 2 de março de 94, tem 1,81, surgiu no Bahia, tem passagem também pelo Santos, e estava lá no futebol norte-americano, no Inter Miami, né? O Botafogo pagou 2,5 milhões de euros, que dá aproximadamente 13,4 milhões de reais. O Gregory é o 10º reforço, né, do Botafogo, como eu disse, trocou aí meio elenco o Botafogo, o 10º reforço do Botafogo dessa janela, tá? Contando até com o Urso, enfim. E mais um detalhe aí sobre o Gregory, ele é natural de Juiz de Fora, uma cidade que tem muito botafoguense, né? Para quem não sabe, Juiz de Fora fica ali no limite entre Minas Gerais e Rio, mas a galera de Juiz de Fora normalmente torce para os clubes do Rio. O Botafogo tem um reduto alvinegro muito grande em Juiz de Fora, terra natal do Gregory. Então, pelo regulamento, o Gregory poderia já estrear com o Botafogo nessa quarta-feira. Isso não vai acontecer, claro, seria, né, não daria nem tempo dele treinar com a equipe. Então o Gregory ficou no Rio de Janeiro, não viajou, tá? Mas está disponível, por exemplo, para estrear, se assim o Thiago Nunes quiser, no final de semana contra o Dax, e que é o mais provável que aconteça, né? Já que ele vinha atuando lá no Inter Miami, e depois, quem sabe, já poder atuar no jogo da volta contra o Aurora, tá? A listagem do Botafogo para essa viagem aí da Bolívia, tá? A surpresa maior é o Marçal. Marçal viajou, né, com o elenco, então tá recuperado, né? Quem não viajou foi o zagueiro Pablo, o zagueiro Jefferson Maciel, tá? Também não viajou. Com isso, o Botafogo viajou só com 3 zagueiros: o Bastos, o Barbosa e o Lucas Alter, tá? Os goleiros do Botafogo que viajaram, Gatito e o Gabriel, e o Lucas Barreto também, tá? Eu vou passar agora aqui alguns nomes, fora dos conhecidos aí que a gente já está acostumado, que estão na listona de 45, tá? Da Libertadores. Então, só para a gente entender, viajou a equipe que está acostumada, né? Titulares e reservas para Libertadores. Mas a Conmebol pede uma lista que pode ir até 50 nomes. O Botafogo apresentou com o Gregory 45 nomes. Dá para entrar mais alguém? Só na fase de grupos, tá? Aí o Botafogo teria mais 5 vagas, 5 jogadores, caso o Botafogo contrate alguém, enfim, teria mais 5 nomes. Vou dar um repasse aqui nos nomes que estão nessa lista de 45, que a maioria das pessoas talvez não conheça, ou enfim,
não imagine que estejam, né? Além do próprio Gregory, o Luis Segovia, zagueiro equatoriano que tinha ido para o Molenbeek, se machucou lá na Bélgica, voltou, já está em fase de recuperação, o Botafogo incluiu ele também, o zagueiro Cauã, o atacante Zapata, o Kaique Queiroz, e também um quarto goleiro, que é o goleiro do Sub-20, o Cristiano. Tem uma galera do Sub-20, tá, que o Botafogo botou aí também, já que tinha até 50 nomes, né? O Bernardo Valim, que é meia, o Jacob Montes, que também está se recuperando de lesão, o Raí tem estado mais, né, nas listas, Juan, volante também do Sub-20, ainda do Sub-20 o ponta Yarlen, e também o ponta Rafael Lobato. E fechando aí esses jovens jogadores que estão na lista da Libertadores, da pré-Libertadores, o Lucas Vargas, que é um centroavante do Sub-20, tá? Então, é só pra gente entender. Centroavante, Chiquinho Soares, Matheus Nascimento, Janderson e Lucas Vargas, tá? Uma lista aí bem extensa de 45 nomes. Quem só chega no meio do ano, a gente já está cansado de saber, além do Alan, é o Igor Jesus, que ontem marcou um gol, tá? Um gol importante na prorrogação lá com o seu clube, o Shabab Al-Ahly, né? Ele marcou o gol já na prorrogação lá nos Emirados, o gol da classificação do Al-Ahly, tá? Galera, pra gente fechar o vídeo de hoje, o Botafogo tá tentando negociar. Esse Campeonato Carioca com todo respeito, é uma bagunça, né? As sedes, os jogos, joga-se em Manaus, João Pessoa, tudo quanto é lugar, né? Belém. O Botafogo está tentando transferir, entrar em acordo, e está bem adiantado para isso, tá? Com o Audax. O Audax já não tem mais nenhuma aspiração no campeonato, perdeu todos os jogos e mandaria, né, a partida aí do final de semana com o Botafogo lá em Saquarema, né, na região dos Lagos. Querendo ou não, é uma viagem, né? Seria um desgaste a mais para o Botafogo, voltando da Bolívia, ter que ir para a região dos Lagos. Então o Botafogo está acertando, deve acontecer uma mudança para o Nilton Santos, tá? Isso vai ser bom aí, já que o Botafogo depois, na quarta-feira, tem a partida decisiva contra o Aurora, também lá no Nilton, tá? Hoje é terça-feira, então hoje também está abrindo para você que é público geral, que não tem plano do Camisa 7, está abrindo também para ingressos desse jogo aí do Aurora. Galera, comenta aí embaixo essa confusão toda aí. Eu acho que no frigir dos ovos, como diria antigamente, o Thiago Nunes deu uma remendada ali, né, na situação com o vídeo que ele postou, né, até para não ficar um clima mais pesado dele próprio junto dos jogadores, né? Pô, o cara tá sendo traíra, né? Mas ele explicou e deu para entender que realmente ele foi muito mal na coletiva, né? Ele não soube ali chegar e falar tudo às claras na frente do microfone. Não, é isso, né? Ele deu uma volta tão grande que acabou passando uma informação que não era o que ele queria dizer, né? De novo, troca de técnico não é o momento, não tem como, isso não vai acontecer, né? O Thiago Nunes agora tem que dar uma resposta rápida, o time do Botafogo tem que dar uma resposta rápida e não pode se imaginar outro resultado que não seja a classificação diante do Aurora, né? Que o Botafogo faça um bom jogo amanhã lá. Eu fiquei devendo, né, de comentar, o Botafogo está em Santa Cruz de la Serra, que são 400 metros acima do mar, né? O Botafogo pegou um voo fretado. Eu estava nessa dúvida porque, como eu falei aqui para vocês esses dias, quando eu fui para Cochabamba em 2017, eu fiz Rio, Guarulhos, Santa Cruz de la Serra. Aí cheguei lá, se não me engano, tipo assim, 10 da noite, e o voo para Cochabamba era assim, 5 da manhã. Então eu passei a madrugada inteira, por isso que eu lembro bem do aeroporto lá de Santa Cruz de la Serra, que eu falei, parece uma rodoviária, grande, porém uma rodoviária. E aí fiquei a madrugada toda lá, só fazendo hora para o voo de Cochabamba. Aí sim, dos 400 metros acima do mar de Santa Cruz, vai para 2.600 de Cochabamba. Aí o Botafogo chega hoje, véspera da partida. E é isso, galera. Não tem alternativa, o Botafogo amanhã faça uma boa estreia nessa pré-Libertadores, né? Se possível, encaminhe, né, a classificação para a gente jogar um pouco mais tranquilo
no Nilton na próxima quarta-feira, dia 28, beleza? Deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva, né? Faça parte da família Canal Botafogo Digital, né? E é isso, galera. Ser botafoguense é ter fortes emoções. Comenta aí embaixo também a contratação do Gregory, né? Se você já lançaria aí, quem sabe, Gregory e Danilo ali no meio de campo, né? Um meio de campo mais marcador. Acho que o Botafogo está precisando proteger mais a sua defesa. A gente viu a defesa do Botafogo, infelizmente, muito exposta aí no jogo diante do Vasco. Beleza? Tamo junto. Fogão pra cima.